balaeiros e balaeiras, estamos começando mais um Balaio Cultural nessa segunda-feira, linda, maravilhosa e quente pra raio, né? Porque não podia deixar de ser assim. E hoje a gente continua falando um pouquinho a respeito da 11ª Mostra de Teatro aqui de Taubaté. E temos mais um grupo que foi convidado. Tiago, por favor, dá boa noite pro pessoal também, né? Não, tá certo. O Paulinho entrou na sala e atrapalhou tudo, só pra deixar bem claro isso. Como eu ia dizendo, Tiago, se você quiser agora dar boa noite pro nosso público, eu agradeço. Momentos de tensão no Balaio Cultural, mas agora já estou na sua tela. Sejam bem-vindos a mais um Balaio Cultural, pessoal. Segunda-feira, dia 16 de setembro. Gente, tô perdido no tempo, tô parecendo a Flávia, né? A gente nunca lembra a data, mas tudo bem. 16 de setembro, a gente tá de volta pra falar aqui da nossa programação. Antes de começar o Balaio Cultural, eu queria mandar um beijão pra minha tia, que me pediu pra mandar um beijo pra ela hoje. Tia Margarete, um beijão pro meu tio Júnior também, que fez aniversário ontem. E agora a gente tá voltando pra falar dessa última semana da Mostra Municipal de Teatro de Taubaté, que tá acontecendo pelo 11º ano consecutivo. E a gente trouxe um pessoal que já esteve semana passada, voltaram, mas agora eles voltaram acompanhados. Eles são a Cissa Oliveira, o Eduardo Lourenço e o Silvio Canda, que vieram falar da peça deles que vai acontecer amanhã, não é isso mesmo? Exatamente. Sejam bem-vindos, primeiramente. Boa noite, estamos de volta. Na semana passada a gente veio como flechas, né? Eu e a Cissa. Hoje estamos aqui como Cia Elipse de Teatro com o Silvio Canda. É isso aí. Se é Elipse de Teatro, então o Silvio está no comando, é isso? A Companhia Elipse foi uma criação minha em 2008, né? Inclusive o Edu participou pela primeira vez, é a segunda vez que ele trabalha comigo. Já tive outras peças, né? E dessa vez ele voltou a trabalhar comigo. Um grande ator, eu gosto muito de trabalhar com ele. Aliás, o Silvio também já é um rosto conhecido aqui no Balaio Cultural, né? Sim. Não é a primeira vez que ele aparece aqui, já esteve não com a gente ainda, né? Mas tinha vindo com o Fábio, com a Áudio, umas semanas antes da gente começar a estrear, né? Era o Silvio que estava aqui falando de um livro que ele estava lançando, e dessa vez você está praticamente na mesma, né? Foi você que escreveu essa peça, Cartas na Mesa? Sim, eu que escrevi a peça, né? Eu gosto muito de escrever, as peças da companhia são minhas. Todas elas. É uma forma de eu divulgar minha literatura também, né? Porque é difícil a gente entrar no meio literário. E eu gostei muito da linguagem do teatro, né? A dramaturgia. Então eu adoro escrever peças de teatro. Aquela peça, talvez você conheça da Audi, né? Eu mesmo e o Flávio, eu escrevi também, né? Aquela peça foi muito bem recebida. Essa foi bem comentada aqui em Taubaté, e tem uma cena muito específica, muito peculiar, assim, que é aquela do chocolate, né? Que é engolida pela bolsa. Porque, de verdade, tem um momento em que eu me identifiquei nesse espetáculo, foi esse. A bolsa que engole chocolate é absurdo. Mas é interessante, o Silvio disse pra gente que ele que escreve, no caso, as peças. É bacana porque acaba tendo o grupo, a companhia, no caso, acaba tendo um perfil, né? Um ritmo muito seu. Sim. Então, a ideia da Companhia Elipse como o próprio nome diz, elipse. Elipse é uma figura geométrica, né, que tem dois focos, assim, dois centros, pode dizer assim. E o que acontece? A ideia da nossa companhia é isso. Nós temos dois focos principais, que são os atores e o texto. O demais é coadjuvante, no caso, né, que seria iluminação, figurino, cenários. Não que seja desprezado ou menosprezado, não, muito pelo contrário. Mas o principal que eu gosto de trabalhar é com o texto e com os atores. Por isso que chama elipse. Eu queria saber, assim, do conteúdo mesmo, não dessa peça em específico ainda, mas do repertório do grupo, que você disse que já estava sendo feito esse trabalho já há algum tempo. Quantas peças já tem que o Silvio Canda está assinando? Então, são 4 peças que eu assinei, né? A primeira delas foi o Não Matarás, que, como eu falei, era com o Edu, né, e o Aníbal. E era um drama também, né? Era a história de um serial killer que ele ouvia Deus, ele era psicótico, ouvia Deus e achava que Deus pedia a ele que enviasse as pessoas que ele escolhia para o céu, vou dizer assim. Então, um dia ele viu uma pessoa na rua, ele escutava Deus falando, olha, eu quero aquele cara, ele ia lá e matava o cara. E a história gira em torno disso, é uma discussão entre a vítima, que era o Edu, e o assassino, que era o Aníbal, né?
Então o Edu tinha de convencê-lo de que ele estava errado, de que ele não era uma pessoa que deveria morrer. Uhum. E a discussão fica isso, a peça, e no final tem um final surpreendente, né? No fim Não da conta o história. final. Não, a gente poderia ter... Não, essa peça já foi, né? Mas mesmo assim... Sim, nós podemos remontá-la. Mas é interessante, tipo, já deu pra ver que a temática do Silvio é um pouquinho psicológica, tem uma coisa um pouquinho complexa. Esse espetáculo que vocês vão apresentar agora, Cartas na Mesa, segue a mesma linha? Como que é? Sim, é um drama, tá? Só que é um drama, agora seria um drama de relacionamento. Só que é uma coisa mais real, tá? Apesar de ser uma ficção, mas é uma coisa assim que pode acontecer. Não é uma coisa que está no campo das suposições, por exemplo. Um cara que ouve Deus e mata as pessoas. Isso existe, mas não é uma coisa comum. Entendi. Agora, a temática dessa peça, eu acho que é mais comum do que a gente imagina, tá? De repente os próprios atores podem dar uma sinopse assim pra gente saber do que se trata. Só um detalhezinho, falando um pouquinho da Cielipse, eu já fiz drama, já fiz comédia, já fiz infantil e estou com um terceiro drama agora, um segundo drama agora. Então vocês tinham dito quatro peças que estão no currículo do grupo, né? Sim. Seria Não Matarás. Não Matarás, eu mesmo e o Flávio. Que é a comédia. Sim, o infantil, que é As Aventuras de Juvenal, Vassourinha Real. Que também foi apresentada ano passado, né? Sim, foi apresentada, não ano passado, foi em 2011. 2011. 2011. Ano passado nós não conseguimos montar uma peça ano passado. E agora As Aventuras de agora o Cartas na Mesa. Cartas na Mesa. Então eu queria perguntar pro Edu e pra Cissa um pouquinho assim do que é Cartas na Mesa, do que se trata. Bom, o Cartas na Mesa tem uma história interessante, assim, né? Eu vou deixar a Cissa falar assim no casal, mas é uma coisa assim que me despertou, porque faz cerca de pelo menos de 2 a 3 anos que eu conheci esse texto, né, que o Silvio me apresentou, e eu fiquei apaixonado. Falei, pô, esse texto é bom, e eu apresentei para ela primeiro. Ela também gostou e a gente leu uma noite aquilo. O vizinho, né, a gente leu na casa dela, o vizinho deve ter, o que está acontecendo com esse casal aí do lado e tal. Só que na ocasião, por causa de uma série de motivos e força maior, a gente não pôde montar. Eu insisti um ano depois, conversei com uma atriz, outra, mas não deu liga, sabe, quando você não encontra. Aí deixamos. A gente tentou montar uma comédia, né? O Silvio me apresentou um outro texto, a gente tentou, mas algo não deixou aquilo acontecer, até que no início desse ano, mais ou menos assim, março, abril, eu e a Cissa estava terminando de ajeitar a nossa direção, que o rumo que como flechas, né, a gente ia seguir, deixamos completar tudo aquilo, nós vamos fazer isso. Quando a gente colocou um ponto final, eu virei para ela assim e falei, ô Cissa, vamos mudar de assunto, mas continuando com o teatro. Ela falou, pode falar. Falei, vamos montar uma peça adulta agora, porque o povo está acostumado a ver a gente fazendo ela como contador de história, os dois juntos fazendo essa coisa do infantil e tal. Então, muito bacana. Eu falei, vamos surpreender agora o público, vamos chegar com um drama, e já chegamos chutando a canela, né? Porque é um drama, assim, de responsa mesmo, que vai ficar todo mundo, vai dar o que falar. Eu costumo dizer que é uma peça, assim, de 3 horas, né? 1 hora de apresentação e 2 conversando depois, todo mundo, mas você viu e tal. Então é uma peça que gera conteúdo. Gera algo a se pensar. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente, Cissa, da história. Então, a Cissa também é contadora, né? Da outra vez ela quase contou. É verdade. Conta com moderação, né, Cissa? As doses. Eu vou contar com moderação. Então, é um texto muito interessante do Silvio Canda, que fala sobre a questão do relacionamento extraconjugal, que hoje em dia é uma coisa que acontece muito, né? Esse tabu de que as pessoas não podem se relacionar fora do casamento, tá? Que meio que acabou naquele tabu de conversar sobre isso, né? E acontece né, nessa história esse relacionamento, mas por
por uma conjugação de fatos, não porque se procurou alguma coisa assim, mas que aconteceu. Então a gente fala, na verdade, acho que até o Silvio Canda, que é o melhor indicado para falar sobre o texto, porque é ele que escreveu, ele sabe o que ele queria atingir, né? Nós fomos convidados para atuar o texto, né? Mas a sinopse é uma história de um casal que sofre um problema extraconjugal e eles vão resolver esse problema ali no palco, vão tentar discutir essa relação que realmente ela consegue tocar, né? A intenção é tocar as pessoas, né, que têm dificuldades de discutir isso, de aceitar essa questão, né? Fiquem à vontade. Assim, é engraçado. Aí tu tá assim, armadinho pra falar nada. Não, é engraçado vocês perceberem assim, relativamente, ser titubeada, assim, porque é por conta do viés mesmo que acontece. Falar de relacionamento extraconjugal é uma coisa, né? É até meio clichê, né? Mas é a forma que acontece. E se a gente começar a falar muito, a gente conta a história. Eu estava começando a conversar com eles aqui, falando das curiosidades que tem cercado essa nova montagem, né? De pessoas perguntando, o interesse. Só de nós dois estarmos juntos e também agora fazendo um texto adulto já surpreende algumas pessoas. Pô, que bacana, está despertando a curiosidade. E uma pessoa me ligou falando, então vai ter ingresso lá terça-feira. Falou, tem, lá no teatro vai estar à venda, tudo mais. Então eu li lá rapidamente, então tá falando um casal, que o cara tem uma relação assim, essa... Eu não contei, né? Mas ele já veio com uma ideia pronta do que vai ser discutido na peça e eu deixei ele pensar no que ele está querendo. Porque se a gente agora conversar muito com o Firula, a gente conta a peça quase. Mas é um assunto para o Silvio mesmo mas comentar melhor também, ele né? falar. Então, olha, eu queria comentar o seguinte, apesar de ser realmente um drama, falando de um casal, conversando sobre uma relação extraconjugal, é muito mais do que isso, sabe? Porque é uma peça que fala de amor, né? Além de qualquer outra coisa, fala de coisas que podem realmente acontecer, tá? E como ela disse, a personagem não procura, uma coisa que acontece com ela. E ela tenta explicar os motivos que levaram ela àquilo e a ideia de que ela não deixou de gostar do marido, entendeu? Então é uma peça que fala de amor, mais do que traição. A peça não fala de traição, a peça fala de amor, realmente, né? E tem muitas outras coisas, como o Edu falou, né, costuradas nisso. E dá muita interpretação e com certeza vai dar muito do que se falar. Porque as pessoas às vezes não se perguntam, ou realmente é o tabu, não vou falar sobre isso, não vou perguntar sobre isso, não tenho ideia formada sobre isso. Vai ser um jogo interessante no teatro, porque algumas pessoas vão ficar a favor dele, outras vão ficar a favor dela. Tá? E no final... No final, não. Não, no final... É que é bacana também, porque pelo tema, como o Silvio mesmo disse, ser amor, acaba que as pessoas acabam se identificando de uma forma ou de outra, sim, né? Acho que isso também atrai um pouco. Eu acho que sim. No próprio texto da peça, tem uma cena que a Cissa fala, eu queria contar essa história para um monte de gente e ver a reação das pessoas. Eu sou capaz de apostar que muita gente está passando por isso ou já passou pela mesma coisa que eu. E é o que eu acredito também, né? É isso, eu acho que vai ser realmente pano para manga para muita pessoa se identificar com os personagens. É algo que a gente sempre comentou aqui, que o legal, na verdade tem espaço para qualquer tipo de teatro, né? Desde peças de apenas entretenimento, quanto as peças que fazem o público pensar. Mas o legal é justamente isso, você expor um assunto e possibilitar o seu público a pensar sobre aquilo, né? E ver de um outro prisma, de um outro lado, porque, como a Cissa mesma disse, né? É um assunto polêmico, é um tabu, mas a partir do momento que você está ali sentado, você de repente consegue enxergar essa situação de um outro ponto de vista, não é mesmo? Mas eu queria perguntar, assim, mudando completamente de assunto, como é que é para vocês dois, e como a gente viu semana passada, o trabalho que eles trouxeram, que eles estavam falando aqui, e eles mesmos citaram aqui, né? Isso de trabalhar com criança e agora tá fazendo um drama pesado, é bom isso? Trabalhar lados tão opostos assim? E aí? Por favor.
Pode falar, Edu. Eu acho assim muito interessante, né? Pra gente é um desafio, né? Porque fazia um tempo, né? A Cissa já fez dramas, já fez peça adulta, eu também. Mas depois de um tempo e agora juntos é muito interessante isso, né? A reação. Então só de você falar isso para algumas pessoas já é surpreendente, né? A reação, pô, é mesmo? Então é muito bacana. A questão de ser um drama, é drama, mas é um drama romântico até, digamos, né? Porque tem essa pegada. E eu fico imaginando, como ele falou, de ter um pessoal que vai ficar a favor do personagem e outro da personagem. Mas o desenrolar da peça vai fazer as pessoas, tem gente que vai mudar de lado, né? Mudar o posicionamento. É muito engraçado também ver a reação, enquanto você vai preparando isso, enquanto vai estudando, você não tem jeito, você conversa do texto com alguém, discute, fala isso, e vem sempre aquela pergunta assim, mas e se fosse com você, o que você faria? Eu falei, o que fica bem claro ali é que o casal tem uma relação forte, definida já. Se fosse um casal novo, já era, cara. Nem tinha peça, porque não ia rolar essa ideia. Então pronto, e já acabava ali. Não, é diferente. É um casal que realmente tem uma relação forte, os dois se gostam e isso dá margem para ter conversa, né? Então é muito interessante. Você percebe na reação das pessoas, só de você falar um pouquinho da peça, do que se trata, o pessoal já toma partido imediatamente. De certa forma, também, pelo que eu depender da temática, é um incentivo ao diálogo também. Com certeza. Só pelo que vocês falaram agora. E ao diálogo, e eu vejo assim também, a questão de que os casais, geralmente, principalmente os que já têm um tempo de casamento, eles... Eu ouvi uma expressão assim, a gente não gasta isca com peixe e pescado, sabe assim? É uma expressão... Não gasta isso. Então a mulher, principalmente, eu acho que vendo pelo lado feminino, né? Que a gente gosta de ser elogiada, a gente gosta de falar, nossa, você tá bem, nossa, que você é cheirosa, tá linda. E aí, acontece com os casais, a maioria dos casais, eu já fui casada, eu posso falar de carteirinha, que o marido esquece, né? Você pode andar de pelada ou de ouro, que às vezes ele nem percebe, né? Dentro de casa. Porque não está tão acostumado, já tem tanta conta para pagar, tem tanto filho, tem tantas coisas, tem o trabalho. E ele não. E o homem, ele perde um pouco essa sensibilidade de estar sempre lá, dando aquela, né, aguando a plantinha e tal. E o tema dessa peça também aborda bem isso, sabe? O homem vai ter que se tocar e falar, puta, quanto tempo faz que eu não falo que ela é maravilhosa? Entendeu? Eu acho que é bem interessante isso. E falando um pouco sobre essa relação de fazer um teatro para adulto, assim, eu adoro contar história infantil para adulto. Porque é muito legal quando você vê um adulto envolvido numa história infantil que fala, lembrando um pouco dele mesmo como criança, né? Resgatando a infância. E quando você vai fazer um teatro para adulto, um texto adulto para adulto, é uma experiência muito legal. Eu já fiz o Ponto de Partida, com uma peça do Ebram, já em 2009 ou 2008, faz tempo já, né? Faz tempo, né, Silvio? Fizemos juntos, inclusive. Então, e foi uma experiência muito, muito boa, porque o adulto, ele precisa ser surpreendido, né? Adoro surpreender a mente, né? Eu falei esses dias pro El também, do grupo do Balacobaco, nós fomos assistir uma peça junto, eu falei, como é bom a gente se colocar ali no público, e a cortina fechada e você não saber o que vai acontecer. Então a mente, que ela é a mente da gente, ela está sempre pensando, questionando, elucubrando o que vai acontecer. E quando você se coloca no teatro, que a cortina está fechada, a mente fica assim, o que vai acontecer? E é muito gostoso você pegar a mente de surpresa, né? Então eu acho assim, quando a gente vai ao teatro, eu falo por mim, de ficar sentadinha ali no público, esperando o que vai ser trazido para a mente, qual o questionamento que você...
Aí é um momento muito interessante, muito importante, né? Deixa eu só falar uma coisinha, olha, as pessoas que forem assistir vão se surpreender. Primeiro, porque o texto é legal, mas principalmente pela atuação do Edu e da Cissa. Olha, realmente. Eu queria te perguntar sobre isso, porque assim, uma coisa é você escrever a peça, né? Que você já disse, escreveu 4 peças, acho que até mais, Sim, outras que já ainda não foram feitas, mas escrever e imaginar a personagem de um determinado modo é uma coisa. Agora, você vê 2 atores fazendo, interpretando, realizando o trabalho de dar vida a um personagem, como que é isso pra você? Eles estão de acordo com o que você imaginou para essas personagens? Com certeza, lógico, a direção existe para isso, né? A gente direciona o trabalho deles, mas se eles não tiverem talento, não adianta. Você não consegue lapidar um carvão pensando que é um diamante, não dá. Com certeza. Né? Então, olha, eu assim, não é porque são meus amigos, não, de muito tempo não, mas me surpreenderam muito, sabe? E vão surpreender ao público, porque estão fantásticos, são um casal. E emocionada São um casal. Eu vou começar a chorar. Mas eu não posso dizer outra coisa, porque realmente é prazeroso. Às vezes você ia fazer um ensaio, você dava as coordenadas, olha, assim, 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 assim. Na próxima vez que eles vinham para outro ensaio, estava daquele jeito, quase pronto. Agora, nos últimos ensaios, então, eu fiquei espantado, porque de onde surgiu isso? Tá? Porque eles vêm assim com uma força, vêm com uma qualidade técnica que eu tô... Aí o texto é muito bom, E né, a responsabilidade. gente? O texto é ótimo também, vamos puxar todas as... dar o nome aos bois. Só uma coisa que eu queria falar, isso eu até brinco, isso eu queria falar faz tempo, porque é coisa de artista. Ó, foi um presente. O presente é clássico. É porque é interessante, porque, no caso, tá trabalhando, é escritor da peça e diretor. Então, às vezes acontece de, você escreveu de um jeito, pensou de um jeito, aí o ator vai lá e faz de outro, e você, nossa, assim... não, tá, eu entendi. Não, é acontece, uma responsabilidade grande pra eles verdade, também. é Nossa, verdade. Não, muito. deixa eu falar pra vocês. Muita coisa realmente eu tive que direcionar, porque não era isso que eu imaginava. Mas tem coisas que durante a interpretação eles trazem. Nossa, eles trazem coisas assim que Isso é uma troca. aumentam muito a qualidade do negócio. E é tão interessante que quando a gente ensaia, a gente discute muito o texto. E a gente descobre coisas que eu não tinha percebido. É muito interessante. Saem do texto coisas que eu que escrevi não tinha imaginado. E eles trazem isso. E enriquecem muito o espetáculo. É fantástico. Com certeza, é a troca, né? Entre ator e personagem, entre ator e diretor, diretor e escritor, que no caso a mesma pessoa, mas tem troca também. Sim, claro. Tem. E essa experiência, né? A gente se descobre a cada dia. Cada vez que a gente lê um parágrafo e faz um questionamento sobre o que está escrito, a gente vê, nossa, pode ser isso também. Sabe? A interpretação pode ser essa. Não, mas aquele personagem fez aquilo por quê? Porque existe uma outra coisa que eu não tinha pensado e ele falou, não, ele fez isso por causa disso. Tá em constante mudança, então, né? Isso que é o bom, né? Tá sempre em evolução, porque na hora que parar não tem por que continuar, né? Eu só digo assim uma coisa, no começo, né, quando a gente começou as divulgações, tudo, eu resolvi investir na divulgação feminina mesmo, né? Falando para amigas, falando, olha, vai, que como diz o pessoal, é DR, vai discutir relação. Então já é uma grande, né? E eu digo mais. O feminino já tá garantido. Sem sombra de dúvida, isso que a Cissa falou, né, dentro do relacionamento, é a mais pura verdade, porque às vezes o casal se gosta, tudo, mas por conta disso, né, eu lembro até de uma reportagem recente, que algum tempo atrás do Fantástico falar, mostrando a moça saiu da mesa, trocou de roupa no banheiro do shopping, voltou e o cara não percebeu nada. Trocou, não é isso. E eu digo que nós vamos estar apresentando lá e na plateia vai rolar assim, tá vendo? Vai acontecer. Olha, mas para encerrar, para garantir não apenas o público feminino, eu queria que vocês deixassem o recado, convidando o pessoal que está lá em casa para ir assistir a peça da Companhia Elipse de Teatro amanhã, não é isso? Edu, pode começar. Olha, eu recomendo, tá? Para os casais, para as mulheres, para os homens, vão que é entretenimento de qualidade, vai ser divertido também, tem essa tensão toda, tem, mas é divertido também, o pessoal vai fazer assim, dar uma relaxada, mas vai se divertir, vai ter muito que conversar, relacionamentos vão falar que
estão no caminho certo também. Eu recomendo. Eu só não falo que é para todas as idades, porque a peça é a partir de 16 anos, né? Para não forçar a barra. Mas vai ser um prazer receber todos lá e espero que a vibração de todo mundo que esteja lá seja tão boa quanto a que a gente está esperando passar para todos. E vai ser amanhã, às 8 da noite. Amanhã, dia 17, às 20 horas, o Teatro Metrópole. E só mais uma coisa, tem que aproveitar essa oportunidade, porque no outro programa já foi. Posso deixar um convite também? Claro. Porque na sexta-feira, dia 20... Quem não puder ir amanhã. Só quem não puder. E quem puder pode ir de novo. Nós vamos apresentar esse mesmo espetáculo na abertura do INCUT, né, do Festival Nacional de Teatro, segundo, né, da cidade. Nós vamos abrir, né? Vamos abrir Fomos o classificados, festival foi muito bom. com Presente ótimo. com cartas na mesa também. Então, essa estreia a gente conta com a presença de todos para dar uma força mesmo, um rush para essa apresentação quando a gente for para a parte competitiva. Mas amanhã é muito importante a presença de todos lá prestigiando a gente. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais Posso uma mandar vez. só um beijo pro meu filho e pra minha filha? Deve. Um beijo pro Rodrigo e pra Giovana, meus filhos muito amados. Um beijo pra vocês também, filhos do Silvio. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. O Silvio também mais uma vez, Obrigado. voltando ao Balaio Cultural. Você de casa já viu, né? Tem apresentação amanhã, sexta-feira tem também, então não tem desculpa. Exatamente. E daqui a pouquinho a gente volta com mais um grupo que também vai se apresentar ainda essa semana na Mostra de Teatro de Taubaté. Não sai daí.